A eletricidade é um fenômeno natural. Ela está por toda parte. Um exemplo são os raios. Como os raios se formam? Por que eles se manifestam? Para compreender, a gente precisa antes entender o que é a eletricidade. Vamos conversar com um especialista? Eu estou com o professor de física, Reinaldo Espinosa, aqui no laboratório onde ele trabalha. Professor, a gente gostaria de entender melhor a questão da eletricidade como um fenômeno natural. Você pode ajudar a gente? Claro, será um prazer. A eletricidade é um dos fenômenos naturais mais marcantes que a gente conhece. É o caso dos raios, por exemplo? Exatamente. Os raios são um bom exemplo de eletricidade. E para entendê-los, a gente precisa começar pensando no modelo de matéria. Os cientistas imaginam a matéria formada por pequenas partículas chamadas átomos. E, professor, é correto dizer que o átomo é a menor parte da matéria? Não, Carla. O átomo, mesmo sendo muito pequeno, por sua vez é formado por partículas ainda menores, chamadas partículas subatômicas. Algumas delas ficam concentradas no núcleo do átomo e outras girando ao redor desse núcleo na chamada eletrosfera. No núcleo, nós temos dois tipos de partículas, nêutrons e prótons. Os nêutrons não têm carga elétrica e os prótons têm carga elétrica positiva. Na eletrosfera, orbitando em torno do núcleo, estão os elétrons, partículas móveis e com carga elétrica negativa. Como é que essas partículas se comportam? Cargas iguais, como por exemplo próton e próton, se repelem, assim como elétron repele elétron. Semelhantes se repelem. Exatamente. E o que acontece se a gente falar de prótons e elétrons? Prótons e elétrons se atraem. Agora, professor, se a matéria tem cargas elétricas, por que a gente não leva choque o tempo todo? Nós não levamos choques porque, normalmente, os corpos estão neutros, apesar de terem cargas positivas e negativas. Por quê? Porque essas cargas geralmente estão em igual quantidade dentro dos corpos, e uma neutraliza a outra. E, professor, o corpo pode deixar de ser neutro? Sim, é possível. Existem algumas formas da gente fazer um corpo deixar de ser neutro. Como? Uma delas é a eletrização por atrito. Por exemplo, eu pego essa espátula que é de plástico e essa meia de nylon e vou atritar uma contra a outra, fazendo um pouco de força. Elétrons saltam do nylon para a espátula de plástico. E ela se torna, então, eletrizada, ela se torna negativa. Essa espátula agora é capaz de atrair corpos como papel. Ah, olha lá. Agora, professor, me explica como é que você sabe que os elétrons estão saltando do nylon para o plástico e não o contrário. Boa, Carla. Eu sei disso porque um pouco antes de você chegar, eu consultei a série triboelétrica. A série triboelétrica é uma tabela que tem uma série de materiais listados ali, de modo que os materiais que aparecem em cima na tabela ficam positivos quando atritados com materiais que aparecem embaixo na tabela. Lá na nossa tabela, o nylon está logo em cima e o plástico bem embaixo. De modo que, ao atritar nylon com plástico, o nylon vai ficar positivo, ou seja, ele vai perder elétrons, deixando o plástico negativo. Essa espátula agora está bastante eletrizada e ela é capaz de atrair outros corpos. Eu também posso eletrizar outros corpos a partir do contato com essa espátula. Passando minha mão nela, eu a torno neutra de novo. Agora eu tenho aqui 2 disquinhos de papel alumínio e eu vou eletrizá-los por contato. Então, novamente, eu eletrizo a espátula usando a meia de nylon. Ela fica bastante negativa. Estou eletrizando por atrito. E agora, por contato, eu eletrizo esses disquinhos. Veja que um deles já tocou na espátula. E o legal é que depois do toque, eles passam a repelir a espátula. Por quê? Porque eles têm cargas iguais às dela. Aí não atraem mais. Exatamente, repelem. Cargas de sinais iguais se repelem. Professor, que engenhoca é essa daqui? Esse aqui, Carla, é o gerador de Van de Graaff, uma máquina muito conhecida dos físicos. O gerador de Van de Graaff funciona por contato e atrito. E o que você quer me mostrar aqui exatamente? Eu quero te mostrar um corpo bastante carregado. Eu vou ligar, ok? Vamos lá. O que a gente está vendo aqui é que todo o papel, assim como a cabeça metálica do Van de Graaff, ficou eletrizado com cargas de mesmo sinal. Aí um está repelindo o outro.
por isso eles ficam todos de pé. Veja só. O que são esses estalos? São faíscas que estão saltando da esfera maior para menor. Isso porque existe um excesso de elétrons na esfera maior. E ela está se descarregando para menor. E como é que a gente termina a experiência sem correr um risco aqui? Eu só vou desligar e vamos esperar que ela descarregue, ok? Ah, tá. Continua eletrizado, né? Sim, ela vai ficar eletrizada por algum tempo, mas lentamente ela vai perdendo cargas para o ar, por contato. E aí os papéis vão abaixando lentamente, como você pode ver. Eu também posso apressar esse processo, dando mais uma descarga na esfera. Olha. Existe ainda alguma outra forma de se eletrizar um corpo? Existe sim. Qual é? Essa forma é a indução. A indução é um processo mais difícil de ser observado. Ela funciona assim. Eu vou eletrizar por indução esse pequeno disco de papel alumínio, ou seja, de metal, um condutor. Vou aproximar dele a espátula, previamente eletrizada negativamente. E ao fazer isso, ele vai se sentir atraído pela espátula, mas eu não vou deixar que ele encoste. Nesse momento, os elétrons do papel alumínio foram todos para o lado oposto da espátula. Eles estão sendo repelidos pelos elétrons da espátula. De modo que o disquinho de alumínio está mais positivo do lado de cá e mais negativo do lado de lá. Assim, a atração que ele sente pela espátula é maior do que a repulsão. Nessa hora, quando a indução das cargas foi providenciada, eu toco no lado oposto do disquinho. Opa, o que aconteceu aí? É uma coisa muito rápida, mas o que aconteceu é que os elétrons que estavam todos desse lado passaram para mim, que sou um corpo maior, estou neutro no momento, de modo que o disquinho ficou todo positivo. E aí, imediatamente, ele foi atraído pela espátula, tocou nela, e agora ele é negativo novamente. Carla, te trouxe até a secretaria da escola para te mostrar a copiadora. A máquina copiadora utiliza diversos processos de eletrização para fazer a cópia a seco, né? É mesmo? Como é que funciona isso? Olha, o processo é bastante sofisticado, tem várias etapas. O que acontece é o seguinte: um cilindro metálico que existe no interior dessa máquina, ele é eletrizado com cargas elétricas negativas. Ele fica completamente coberto por elétrons. O original é lido por um escaneamento de luz. Uma luz varre o original e, onde o original é branco, essa luz reflete contra o cilindro e remove esses elétrons do cilindro. De modo que ficam no cilindro elétrons apenas na posição onde estavam os tons escuros do papel, ou seja, as letras. Numa segunda volta desse cilindro, o tôner é jogado, é soprado sobre o cilindro e o tôner ele é positivo. Ele vai grudar sobre esses elétrons. Então você vai ter uma imagem do papel gravada sobre o cilindro. Numa terceira volta desse cilindro, o papel, que está em branco no momento, ele já entra eletrizado e a tinta é transferida do cilindro para ele. E aí, numa quarta etapa, ao sair da máquina, ele é aquecido, a tinta se funde ao papel e a cópia sai pronta e seca. Existem várias aplicações tecnológicas da eletrostática. Hoje em dia, na indústria, quase todas as coisas são pintadas de forma eletrostática. Um automóvel, por exemplo. A tinta é jogada sobre o automóvel em pó. O carro, a carcaça do carro está eletrizada. A tinta também, com cargas de sinais opostos. E aí ela adere na lataria. A partir daí, o carro é colocado num forno e a tinta derrete, fundindo-se, formando uma superfície muito resistente e de excelente acabamento. Agora, professor, outro exemplo de eletrização é o choque, né? Esse muita gente já experimentou. Afinal de contas, por que a gente leva choque? Então, Carla, o choque é uma descarga elétrica. Ele acontece quando um corpo está muito eletrizado e vai perder esse excesso de carga para outro corpo, que pode ser inclusive a Terra. Ao conectar esses dois corpos, a carga se transfere, formando uma corrente elétrica. Se você estiver no meio desse caminho, ou seja, se a corrente passar através de você, isso é o choque. Um exemplo bem interessante, e por isso a gente vê o estacionamento, é quando você vai tocar num carro que acabou de chegar. É verdade, já aconteceu comigo. Aquele choquezinho desagradável que a gente toma na maçaneta da porta. Quando o carro chega, ele vem de um longo tempo de atrito com o ar. Como ele está isolado pelos pneus, ele mantém essa carga elétrica que ele adquiriu por atrito. Ao tocar nele, a gente toma um choque.
Bom, professor, a gente já falou sobre átomos, matéria, eletrização de corpos, eletricidade, mas faltou a resposta para a nossa primeira pergunta, né? É aqui no campo de futebol que finalmente a gente vai entender como é que se formam os raios? É isso mesmo, Carla. Porque campos de futebol, assim como todos os lugares descampados, são lugares de alta incidência de queda de raios, no caso de haver pessoas, porque elas se transformam em pontos dominantes da paisagem. Mas espera aí, professor, tá armando uma chuva aí, não é um pouco perigoso a gente ficar aqui, não? Não, não há perigo nenhum, Carla. Aqui nós estamos protegidos por uma série de para-raios que foram instalados ao lado do campo. E falando então sobre a formação dos raios. A formação dos raios é um fenômeno bastante complexo, mas ele pode ser resumido de uma forma simples. Basicamente, as nuvens, atritando-se umas nas outras, ficam carregadas. A maioria delas se transforma em nuvens negativas, com excesso de elétrons. Ao parar sobre o solo, elas induzem no solo cargas positivas, os prótons, como a gente viu no laboratório. O solo estando positivo e a nuvem negativa, pode surgir uma centelha, uma faísca, um arco voltaico que permite a formação do raio e a queda do raio, a liberação da energia contida na nuvem. E professor, onde é que cai mais raio no mundo, hein? No Brasil. No Brasil? Sim. O Brasil é o recordista em queda de raios, com aproximadamente 50 milhões ao ano. Uau! Por que isso acontece? Então, há vários motivos, mas basicamente porque o Brasil é um país tropical, onde normalmente o número de raios já é maior, além do que é um país muito grande. A nossa extensão territorial explica uma boa parte disso. Professor, eu adorei a aula. Muito obrigada por todas as experiências e explicações, viu? Por nada, estamos aqui à sua disposição. Obrigada. E para vocês, ótimos estudos. Tchau, até mais.